Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Crimes Baianos. Aqui você sabe que eu trago análises, entrevistas e coisas exclusivas de casos que chocaram a Bahia. Hoje vou falar de um dos duplos homicídios que mais marcaram negativamente a história do nosso estado. Em junho de 2010, o sindicalista Paulo Colombiano chegava em casa com sua esposa Catarina Galindo quando os dois foram surpreendidos por vários tiros. A imagem daquele Tucson parado na rua até hoje está na cabeça de muitos baianos. E para a gente detalhar essa história, eu recebo aqui no estúdio o filho de Paulo Colombiano, o Thiago Colombiano, a quem eu já dou meu muito obrigado. Thiago, obrigado pela entrevista, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Thiago, junho de 2010, eu falei, né, da imagem daquele Tucson parado. Seu pai e sua madrasta, Catarina Galindo, eles viviam juntos há mais de 10 anos, Sim. são executados. Naquele dia, que foi que você se recorda? O que é que você se recorda daquele dia? Naquele dia eu tava na faculdade, né? Que eu tava fazendo a primeira graduação em Ciência e Tecnologia na UFBA. E eu tava conversando até com um colega sobre notebook. Falando, pô, meu pai tem um Asus em casa, eu vou mandar uma mensagem pra ele, conversar com ele pra ver se ele ainda tá usando pra eu chegar, né? E pegar emprestado. E ele já tava assassinado. Ele já tinha morrido no horário que eu tava conversando com meu colega. A gente só acabou sabendo de manhã, foi de uma maneira assim bem complicada, porque a gente viu no jornal. Você soube pelo jornal? Meu irmão mais velho, ele levava minha mãe no ponto para ir pro trabalho, e aí na volta onde a gente morava em Nazaré, tinha uma banca de revista. E meu pai sempre teve o costume de ler e forçava a gente assim, sabe, iniciava a gente na leitura através de jornal. E quando meu irmão chegou em casa, ele chegou pálido assim, se tremendo, ele falou: "Rapaz, teve alguma coisa com nosso pai, eu acho que mataram nosso pai". E a primeira atitude que eu tive foi ligar pra ele, pro celular dele, e o celular só chamava e caia na caixa, chamava e caia na caixa. Eu não tava ainda raciocinando tudo e ainda preocupado com minha mãe indo pro trabalho, porque mesmo eles sendo separados há muitos anos, eles tinham uma relação tranquila. Meu pai sempre quando eu ligava tava lá em casa, tentava sair com a gente e tudo mais. Não cortaram os vínculos de amor, né, mas continuaram. Não virou um pai ausente. Continuava com a gente, sempre presente em casa. Então a gente ainda tinha que procurar minha mãe no trabalho pra acalentar ela. E aí na época minha mãe já estava com outra pessoa, meu padrasto foi de carro encontrar ela. E quando a gente abriu a porta tava meu tios, que era o irmão de meu pai, pra vir falar a notícia pra gente, porque eles foram no ME, tinham que ir no ML reconhecer, e aí foi meu irmão mais velho. E eles não queriam falar de madrugada pra gente, porque não ia mais adiantar, eles queriam reservar a gente um pouco. E aí de manhã foi que tudo começou a proceder. Então você soube do caso pelo jornal e eu falei até da imagem daquele Tucson porque me parece que aquela foto saiu nos jornais no outro dia, No outro né? dia a foto saiu do jornal. Você lembra dessa foto? Lembro. Eu tinha um jornal, até outro. Tenho em casa, na verdade, o jornal. E foi bem marcante, porque assim, como eu tava falando com você antes, meu pai já dava indícios de que sabia do que ia acontecer. No meu e-mail eu demorei, sei lá, uns 3 anos, depois de muita terapia, para conseguir ler os e-mails que ele estava me mandando. E ele já estava descrevendo. Ele me mandou e-mail, caso de sindicalista que foram assassinados em São Paulo. Casos de pessoas que eram mortas por estar procurando alguma situação e jogar no ventilador, sabe? Demonstrar a solução e chegar a uma conclusão para o geral, porque era isso que ele queria. Já que ele não tinha mais necessidade de voltar para o sindicato dos rodoviários, ele voltou porque ele queria mostrar que estava acontecendo a irregularidade e foi a missão, né, que ele tinha resolvido assumir pro partido também, né? Só pra gente contextualizar. Eu tô aqui inclusive com todo o organograma do caso de Paulo, eu vou colocar aí na imagem daqui a pouco. Pra gente contextualizar, Paulo, ele era diretor financeiro, assim, tesoureiro Sim. dos sindicatos rodoviários. Pra mim é o sindicato mais forte da Bahia. E ele começou a apurar supostas irregularidades no plano de saúde dos trabalhadores. Na época, era o Mastermed, Isso. né? E essa Mastermed era comandada por dois irmãos
E Paulo começou a ver irregularidades. No que sentido? No sentido de havia taxas administrativas que essas taxas eram pagas pelos trabalhadores ao plano de saúde e o sindicato fazia ali o intermédio. Só que Paulo ele viu alguma irregularidade no sentido de os trabalhadores estavam sendo lesados. Foi mais ou menos por aí, Thiago? Foi mais ou menos por aí mesmo. E quanto mais ele se aprofundava, mais coisas descobria. Então, como eu falei, ele tava. A ordem cronológica dos fatos foi ele começar a mandar e-mail pra gente, pra preparar a gente, caso acontecesse isso. Ele já estava prevendo. Ele já sabia e meu pai tinha uma coisa que era muito, ele falava uma frase muito emblemática assim de quem não puder viver que morra. Então eu vou sempre até a última consequência, estando correto, você tem que fazer isso, meu filho. Você tem que acreditar no seu ideal e seguir no seu ideal justo, independente da consequência que tenha. Ele começou a mandar e-mails pra gente, era mais pra mim. Ele mandava para meus irmãos, eu era o que mais lia, porque era o que tinha mais proximidade com ele, assim. Até porque depois, quando eu entrei na faculdade, eu voltei a militar pelo partido e aí comecei mesmo a seguir nessa trajetória, né? Então eu acabei conhecendo mais gente do partido militando, então ele mandava sempre pra mim com cópia para meus irmãos. Do PCdoB. Mandava. E um desses momentos, a sequência cronológica foi a gente sempre marcava pra sair, os três. Os quatro, né? Eu, meus dois irmãos e ele. Então, a gente sempre ia pra pizzaria aleatória na cidade. E nesse dia foi bem marcante, porque se você lembra aquela pizzaria que tinha ali no Rio Vermelho, acho que era Pizza Hut. Pizza Hut ali mais ou menos na orla. Não é, hoje em dia não é mais lá. É uma que tinha bem ali no comecinho do Rio Vermelho. Antes de chegar no Fogo de Chão. Sim. Pronto, no antigo Fogo de Chão. Então, nesse dia a gente foi lá. Eu lembro que até a atendente era uma vizinha nossa. A gente chegou, ela ficou, não sei o que, seu pai. E aí ele falou assim, rapaz, seu pai tá fazendo umas coisas assim que eu não quero nem sair com vocês tanto. Aí eu ainda perguntei, tá fazendo uma coisa errada? Não é, vai cometer agora no final da vida já? Ainda brinquei assim com ele. Ele falou, não, rapaz, mas eu não posso passar pra vocês não, porque eu não quero, se acontecer uma coisa, que vocês se afundem junto comigo. Aí eu fiquei prestando atenção. Pronto, a gente ficou. Na volta, meu pai sempre deixava a gente em casa, mas meu pai sempre criou assim, salve o número de celular de seu pai com outro nome. Sabe? Quando você entrar na rua, veja se você está sendo seguido. Alguns procedimentos assim, que é normal. Tinha um carro seguindo a gente a noite toda. E ele ainda brincou assim. E eu falei, meu pai, esse carro tá seguindo a gente já tem muito tempo. E eu lembro do que o senhor falou na pizzaria. Ele falou assim, você percebeu, não foi? Percebi. Meu outro irmão também percebeu. E aí ficou aquele clima tenso. Ele falou assim, bora fazer o seguinte, bora dar mais uma volta e ir pra casa, porque assim, meu irmão, até se a polícia parar aqui, 4 homens, 4 negros num carro, vai dar confusão de noite, né? Eu falei, porque ele sempre falava uma coisa assim engraçada pra tentar quebrar o clima de alguma coisa séria. E aí nesse dia ele deu uma volta até maior pra deixar a gente em casa até o carro parar de seguir a gente. Isso já era em 2010? Isso já era em 2010. Já era naquele fluxo? Já era o fluxo. Já era naquele carro mesmo dele. Naquele carro que ele foi morto. Isso. E aí passou. Alguns dias depois meu avô faleceu. Eu lembro que tava tendo um show de Reginaldo Rossi, que era época festiva, né, no Pelourinho, e eu acabei não podendo ir no enterro de meu avô. Meu avô falece no domingo. Foi enterrado no domingo, faleceu no sábado, enterrou no domingo. O pai dele, o pai dele. Isso. Meu avô paterno. E eu liguei pra meu pai e falei, pô, meu pai, eu não gosto muito de ir a cemitério, não. Eu não vou ter como ele. Ele falou, não, tudo bem, eu respeito. Ficou meio chateado e depois eu falei assim, poxa, eu tenho que falar com meu pai. Eu dei uma mancada, foi, pô, o pai dele, meu avô, mas eu não gostava, eu poderia ter feito uma força. E aí na segunda-feira ele já estava entrando na reunião, na véspera de jogar tudo no ventilador. Ele só atendeu meu telefone e falou, Tiaguinho, que ele me chamava Tiaguinho, ó, seu pai vai estar ocupado agora aqui na reunião. A gente conversa, eu falei, tá bom meu pai, então eu vou mandar um e-mail pro senhor explicando as coisas. Ele, fique tranquilo rapaz, não tem problema não. Pronto. Quando ele sai da reunião ele é assassinado. Em junho. Depois da reunião. Depois da reunião. Na volta pra casa.
E Catarina tava com ele. Tava com ele. Porque eles Catarina. moravam juntos. Ele pegou Catarina em algum lugar, vocês. Eu acho que ela tava no sindicato junto com ele. Ela foi à reunião. É. Isso aí ele já sabia. Já Então. sabia o que ia ocorrer. E aí tiveram várias ações, várias confusões na época, porque a gente ficou sem chão. A gente não tinha uma relação muito boa com a família de lá. Com a Catarina em si, na verdade. Uhum. Pelas coisas que aconteceram da vida. E a gente só foi voltar à realidade quando já tava na parte de eles mandarem as coisas que estavam lá de meu pai pra gente e tal. Inclusive foi muito racha que teve entre a minha parte da família. Não falo nem a família colombiana porque é grande demais, que tem meus tios, minhas tias. Só por aí são mais de 12 primos e aí vai. Mas na minha família mesmo, eu, meus irmãos e minha mãe, com a parte de lá, porque precisava entregar algumas coisas, e aí tinha conta em banco, essas coisas mundanas e Uhum. financeiras para resolver. E eu lembro que eles entregaram as coisas de meu pai tudo numa caixa dessas assim de pão. E meu pai era tão metódico, e ele já sabia como as coisas iam acontecer, que no meio das coisas dele, de livro, que não mandaram todos os livros pra gente, tinha as contas dele lá, a conta do Candomblé que ele tinha, a aliança que ele ainda tinha de minha mãe, uns materiais de documento de faculdade que ele tinha estudado, um monte de livro de marxismo. Ele deixou tudo pronto. Tudo, ele já tinha separado tudo que ele sabia que o que iam mandar pra gente, sabe? Então no meio dos livros ele foi botando conta bancária que ele tinha guardado, ninguém sabia. Tudo isso aí ele foi passando e mandando pra gente. E naquele momento a gente teve muita insegurança porque até então a gente não sabia de onde tinha vindo o tiro, se estavam achando que a gente tinha conhecimento de algo, principalmente eu por militar lá junto com o pessoal, por ser o filho mais ligado com ele. Eu fiquei um tempo sem ir pra faculdade, porque psicologicamente eu não tinha condições também. E ainda medo, né? Receio de quem tinha sido o mandante. Até a parte da gente descobrir quem foi. Os caras são donos lá tem representação lá naquele atacadão ali de baixo, da Cidade Baixa. Um é médico, outro é policial aposentado, então Vamos eram falar pessoas, né? dos suspeitos, porque depois de anos, né? Meses, né? De investigação, Sim, a foram Polícia meses. Civil chega a 5 nomes. Foi bem rápido até. Foi bem rápida a apuração. Até porque o sindicato sabia, né? Paulo tinha feito a reunião. E aí os nomes deles são Cássio Antônio Ferreira Santana e Claudomiro César Ferreira Santana. Os dois são irmãos, Sim. donos da Mastermed, a empresa Sim. dos trabalhadores, né? Dos rodoviários. E 3 apontados como os executores: Adailton Araújo, Edilson Duarte e Wagner Luiz. Eles chegaram a ser presos, Sim. né? Mas não ficaram muito tempo presos. Inclusive o Claudomiro e o Cássio, a polícia chegou a fazer uma busca no condomínio deles, de luxo, Sim. no corredor da Vitória. Sim. Só que ficaram pouco tempo presos, os 5. Você acha que falta justiça ainda nesse caso? Falta bastante justiça. Porque, assim, a sensação de impunidade. Porque eles são pessoas que têm um poder aquisitivo elevado. É só ver o local onde eles foram presos, a mansão que eles moram, que eles têm, né? Ali no Corredor da Vitória. Eu falo eles no sentido dos mandantes. Porque os outros, um era segurança do supermercado, sabe? Os outros trabalhavam fazendo coisas terceirizadas pra eles. Você chegou a ficar frente a frente com 5? Cheguei. Com os 5 não. Eu cheguei a ficar com o que atirou, que é o que mora. Ele inclusive nem tá mais aqui em Salvador. Não tá mais. Só pra gente entender, os dois foram os mandantes, os dois irmãos. Na prática, Isso. ele não mete a mão na massa. Ele não mete a mão na massa. Sim. Aí Os sobra outros os outros executaram. 3. Adailton, Edilson e Wagner. Isso. Um bate no carro, um chega a encostar no carro, e aí meu pai não reclama e segue. Acho que ele já deveria perceber o que ia ocorrer. Como foi a dinâmica? E aí vão os do outros crime? de moto. Ele sai do sindicato dos rodoviários. Que fica ali Em Brotas. Em Brotas, né? Isso, perto do Hospital da Marinha, Hospital Naval ali. Perto da casa dele, né? Perto da casa dele. Sim. Porque ele morava na Cruz da Redenção. Ele sai do sindicato. No Catavento, isso. Ele sai do sindicato. E aí vai o caminho normal que ele já fazia diariamente.
O azar foi que Catarina tava ao lado dele nesse dia. Catarina ia com ele nesse local. Naquele dia aconteceu de ela Às isso. vezes ela ia. Então ela acompanhava ele em algumas demandas e naquele dia ela estava presente. Não sei dizer assim, acredito que a família saiba melhor dizer o que ela estava fazendo lá, mas assim, ela também militava pro partido. Então, ela tá acompanhando ele naquele dia e acontece um infortúnio, porque era para matar ele. Era só ele, o alvo. Ele que tava, inclusive durante um período, eu não lembro qual amigo dele, ele foi chamado pra. Não, ele me falou mesmo que ele tinha sido chamado pra participar disso aí, pra receber dinheiro em troca de ficar em silêncio, porque é uma coisa simples que acontece no mundo assim, desse tipo de mundo. Ou você corrupto, né? Que onde ocorre a corrupção, ou você entra, ou você fecha o olho, ou você não participa, porque só tem essas opções. Ou Oferecendo você propina entra, pra ele. ou você entra para participar, ou você mostra que tá tudo errado, né? Joga no ventilador, ou então você fecha o olho. Só que as duas opções você pode acabar morto. E aí há um acidente, o carro bate no veículo Encosta no dele. carro dele, que é um dos três, Aham, ou que era até cantor de uma banda. sim. É Edilson, se não me engano. Edilson Duarte. Edilson, isso. Ele. E aí meu pai não para, fala, não, tudo bem, nem desce do carro e segue. E aí quando chega na frente, ali no Hiperba tem um monte de quebra-mola, porque senão vira uma pista de racha. Sim. Era antigamente uma pista de racha, então a prefeitura colocou os quebra-molas. Quando passa no quebra-mola, a moto aumenta o torque é maior da moto, encosta no carro dele. Ele bota a mão no rosto para se proteger. O primeiro tiro atravessa ele, mata Catarina, morre na hora. Ele dá mais 2 tiros e segue. Meu pai morreu no chão. Tanto que no laudo tem lá, não tem a morte, insuficiência respiratória, né? Porque enche o pulmão, a bala atravessa e ele vai acabar indo a óbito. E a bala, então, tecnicamente não era direcionada a Catarina, né? Era pra matar Paulo. Tecnicamente não. Agora sim, a gente a gente não sabe se eles executassem meu pai, eles não iam voltar, então não tem como saber, porque eu pelo menos não consigo me projetar, já que são pessoas ruins a esse ponto, né, de chegar e executar alguém por dinheiro. Então, não sei se eles voltariam, mas como eles conseguiram rápido, e foi perto, porque Perba para o Catavento não são nem 400 metros, 500 metros. E aí a filha de Catarina, Ana Paula, que desce e chega a ver, quando tava lá todo mundo, chega a ver os dois lá. E meu pai já no chão. É porque Paulo e Catarina, eles viviam juntos, mas eles não tinham filhos, né? Sim. Os dois juntos não tinham filhos. Não. Só que eles moravam... Alguém morava com eles? A filha dela? Ou eles moravam nesse sozinhos? Nesse período, não. Eles moravam sozinhos. E aí ela chega lá em Brotas e junto vê com o Paulo. a mãe já falecida e meu pai. E aí, obviamente, há aquela comoção toda, os sindicatos todos se juntam, o PCdoB, que é o partido que comanda ainda hoje o sindicato dos rodoviários, através do presidente Hélio. E até hoje há uma busca, até dos próprios sindicatos, que busca justiça por Paulo Colombiano. Já ouvi muito isso nos últimos 11 anos. Sim. Então você acha que falta justiça? Acho que ainda falta justiça, tá muito demorado. Eu comparei. Essa semana eu tive esperança porque teve o caso do Lucas e foi a júri popular. Então não tem tanto motivo para ter essa demora. Já sabe os mandantes, já sabe os motivos. Então é só acelerar um processo que é para ser natural. Quando eu tava já terminando a faculdade, acho que já tinha uns 8 anos que Jéssica Serra deu uma entrevista na TV Bahia. E aí teve aquele boom de pessoas me procurando, porque agora já tinha um Instagram. Então era mais fácil associar nosso sobrenome, só tem a gente aqui em Salvador. Então, uma pessoa veio me procurar e falar, ó, um dos caras que matou seu pai tá aqui em Belém. E ele tem uma vida, leva a vida como se nada tivesse acontecido. Um dos dois irmãos? Não, ou dos executores? Dos executores, sim. E aquilo me chocou, porque o que é pra acontecer? Ele não tá devendo teoricamente nada pra justiça. Enquanto não sair uma sentença,
Aí ele pode viver a vida dele, então ele tava refazendo o casamento dele e tudo, como se nada do que ele tivesse. Ele só tá em outra cidade seguindo a vida, sabe? Ninguém ali sabe do histórico. Por um acaso, essa pessoa que me mandou esse contato dele falou, eu falei assim, ó, sinceramente, esses caras já mataram meu pai. Eu não tenho o que fazer daqui. Eu não tenho, minha área de trabalho não é essa daí, investigativa, não é nada do tipo. E mesmo se fosse, eu tenho que seguir a lei. Então eu só posso pedir que um dia ele pague na justiça ou pague perante as divindades, o que quer que seja, pra não sair impune, né? Você quer que os 5 vão a júri popular? Você acha que seria o melhor? Eu acho que seria melhor. Até porque, infelizmente, essas pessoas que chegam a um nível de poder que acham que o dinheiro compra tudo, quando tomam algumas quedas e o universo joga isso pra, de alguma forma, é um bom aprendizado, sabe? Então, eu não posso virar e falar uma sentença que eles precisassem pagar algum dinheiro. Não seria nada pra eles. Nada. Porque quando eu fui pra uma das audiências, tinham 16 advogados na sala. O juiz até pediu pra eu me retirar porque ia falar, fazer algumas perguntas e eu poderia me machucar. Inclusive o mesmo cara que tá no Pará, ele tava do lado de fora, ele foi o que mais falou breve, né? Porque ele só executa, ele executa e sai, então a oitiva dele foi rápida. E aí quando eu saí, tinha um policial em pé do lado do fórum e ele passava rindo, olhando pra mim rindo. O executor do seu pai olhou pra você e deu risada. E deu risada, e tava eu e meu irmão. Eu acho que na hora eu perdi o controle por estar com meu irmão. E eu fiquei olhando pra arma do policial. O policial falou assim: não perca sua vida não por causa disso. E aí eu falei assim: rapaz, uma hora ou outra você vai cair. Ele falou: venha me matar. Assim. Pra ele era algo banal, sabe? Algo cotidiano. E ele saiu andando do fórum, tranquilamente. Pegou o carro dele e seguiu a vida dele. Depois, com certeza, não tenho como falar com certeza, mas assim, eles são pessoas simples, trabalhadores, né? Os três que executaram, eles devem ficar. Eu não sei como é que um cara desse consegue se manter diariamente, sabe? E seguir a vida, porque aqui em Salvador eles com certeza não iam conseguir mais nada se o caso prosseguir, sabe? Sempre volta, sempre quando tá perto de junho. É uma data complicada pra mim. Eu imagino que seja pra família de Galindo também, de Éder, de Ana Paula, porque pra mim, pra meus irmãos é complicado demais. Meu pai não vai ver neto nascer, não vai ver nada, não viu formar na faculdade. E é junho, você falou aí que é uma É, data sempre muito complicada. O caso acontece ali em junho de 29. 2010, 29, né? Depois de São João. E Paulo e Catarina, depois que eles são executados, há uma comoção em todos os sindicatos, como eu Sim. já falei. Hoje, como é que está hoje a questão judicial com os sindicatos? Você disse que milita ou militou no PCdoB. Há essa sensação também dentro dos sindicatos de que Paulo, por mais que tenha sido executado, ele mudou muita coisa, porque depois que Paulo morre, há uma grande comoção no sentido de vamos investigar as Sim. coisas em sindicatos. A Mastermed, obviamente, sai dos Sai. sindicatos Foi o rodoviários. primeiro passo. Hoje é um outro plano de saúde, Sim. que imagino, né, você deve ter mais detalhes, é sério, não extorque mais os trabalhadores, né, não comete mais uma extorsão. A lição que fica daquele caso, você acha que é isso? É uma transparência maior? Sim, eu acredito que sim, porque quando teve o assassinato, após ter o assassinato, alguns sindicalistas, alguns deputados, Álvaro Gomes até procurou, vieram dar algumas condecorações. No meio das coisas lá que ele mandou lá para casa, que estava no cesto de pão, tinha algumas placas de movimento que ele fez, de greve sindical, dos rodoviários contemplando ele, sabe, pelas conquistas trabalhistas adquiridas por pleito dele e dos outros sindicalistas que participavam das greves na época. Eu até brinco assim com alguns colegas que falta um pouco de pulso hoje. Eu falei, não, greve na época era quando meu pai era vivo, que era greve mesmo, que os caras eram ouvidos e tal. Tem até uma situação engraçada que um irmão meu que chega a passar num concurso,
E aí simplesmente tem uma confusão pra ele entrar porque pensaram que era meu pai. Ele falou, pô, se esse cara entrar aqui vai ser um caos, porque ele vai se filiar ao sindicato e aí o que a gente fizer de confusão vai ser jogado na tela. Mas o nome do seu irmão não é igual ao Não do seu era pai, é nada a só o ver, é só o sobrenome. sobrenome colombiano que fica parecendo que é uma pessoa eterna. Assim, o sindicato apoiou a gente bastante, o PCdoB. Ainda não é algo, é uma memória bem viva, sabe? As conquistas que meu pai teve, tudo que ele lutou. Eu não conheço uma pessoa fora do sindicato ou dentro do sindicato que não tenha uma boa lição para falar ou que fale assim, ah, não suportava seu pai. E aí chegam sempre e falam, não, seu pai era um cara, um último dos moicanos, ele era muito correto para isso aí, ele tinha os perrengues dele, mas ele era bem metódico no que dizia a respeito a lutar pelos ideais do outro, né? E assim do dele também. Então, esse sentimento de impunidade ainda tá vivo. A Dilson também da CTB foi alguém que foi um pai praticamente. Hélio também sempre teve muito colado, Ravel Faia. Então, assim, todos não deixaram a gente ao léu, sabe? Sempre estavam ali apoiando, sempre tem movimentação, sempre tem manifestos quando vai chegar próximo da data, porque assim, por mais que você mais tem direito de causa de falar ainda mais pelo programa, quem fica mais marcado é a família e os amigos. Sabe ali, às vezes meu pai era Vitória doente, doente mesmo. Uhum. Então, às vezes assim, até eu tenho evitado bastante no Barradão. Por causa Porque, dele. pra lembrar, É mesmo. porque era um tipo de segunda vida ali pra ele. Ele até brincava com a gente. Até isso ele chegou a falar com a gente, ó, quando eu morrer eu quero que jogue as cinzas lá no Barradão. Eu falei, meu pai, deixa de loucura que eu não vou fazer isso não. Disse, você vai morrer, vá pro outro plano, siga sua jornada e E pronto. vocês fizeram A isso? gente não fez isso não, não teve coragem pra fazer isso não. E então, o que ele tentou passar pra gente, o que ele deixou pra gente, o legado dele, eu acho que foi bem isso de siga a sua vida, tente seguir corretamente, não abaixe a cabeça para as impunidades que vocês vão encontrar no caminho. Em nenhum momento ele forçou nem pediu pra gente se filiar. Inclusive, o único filho filiado sou eu. Os outros dois sabem, um virou direito advogado, o outro é concursado participa de militância mais nada, com o partido único que seguiu foi eu. Mas em nenhum momento teve ele, ó, esse aqui é um caminho, você vai se você quiser. Então as brincadeiras que a gente fazia, os estudos que fazia junto, era já preparando para o futuro, né, que ele achava que fosse correto, para eu decidir se eu queria seguir ou não. Eu pensei muito em, na época, abandonar tudo isso aí e me afastar de vez, porque eu não conseguia entender que uma pessoa que estava lutando por um bem maior é um pouco ingênuo, né? Ser assassinada por isso, isso ocorre o tempo todo. Só que alguns são noticiados e outros não, né? Outros só ficam no esquecimento, só sobrando a memória nas famílias. Então foi algo bem. Foi um divisor de águas na minha vida de uma maneira chocante, porque assim, se parar pra pensar, meu pai alguns meses atrás ele tinha feito a cirurgia de ponte safena. A chance era 1% de ficar vivo, pela quantidade que ele, como ele estava mal. Então ele faz, sem falar com a gente nada, que ainda tinha essa mania de que não vou preocupar vocês, sabe? Vou fazer aqui, se der alguma coisa errada, já fiz um plano aqui para vocês saberem tudo que precisa. E ele tinha isso de não compartilhar tanto as dores dele, ele segurava a onda, que acaba sendo doloroso demais também, né? Se seguir nesse caminho. Então ele passa por isso, por uma coisa de saúde e acaba sendo assassinado por algo que ele não precisava mais. A questão toda básica é essa, ele não precisava mais estar ali no sindicato. Ele estava no sindicato rodoviários, ele estava no PCdoB, dando as palestras, fazendo acompanhamento sindical do partido e tudo mais. Ele não precisava financeiramente nem nada. Aquilo ali foi o ideal. Ele foi porque ele achava correto, ele achava errado alguém com um capital a mais querer massacrar a classe trabalhadora. Que é o que ainda falta um pouco na sociedade, a gente saber entender a nossa classe, a que classe a gente pertence, a que grupo a gente pertence e não cair nessas engrenagens dos que tentam comandar, como esses caras que
os mandantes, né? Os irmãos. Só pra gente reforçar, era a Mastermed, né? Sim. A empresa dos sindicatos rodoviários. Cláudio Almiro dos irmãos, sim. E os dois irmãos eram donos dessa Mastermed. Isso. E os rodoviários pagavam pros sindicatos. Como é que era isso? Você A tem ideia? mecânica em si, eu nunca cheguei, pra ser sincero pra você, eu não quis nem... Você não quis saber. Não. Porque meu irmão, o que fazia direito, chegou a estagiar lá como advogado um tempo. Mas depois ele também saiu porque assim, eu acho que eu tenho certeza que quanto mais conhecimento a gente tem, mais complicado fica. E pra tudo na vida. Então, se eu soubesse mais um pouco, eu ia querer talvez entrar lá, talvez tentar de alguma forma participar do sindicato, ocupar algum cargo, seguir, e eu não ia querer ficar naquela posição que ele ficou, mas eu sei que eram irregularidades Milionárias, né? exorbitantes. Muito dinheiro mesmo. Você seguiu sua vida, tanto você quanto seus irmãos. E pra gente encerrar, e tem que seguir a vida mesmo. Não tem jeito. Você, um sobrenome, você falou só, tem vocês aqui na Bahia com sobrenome colombiano. No é uma mundo, família. na verdade, É? Colombiano e Galindo também, né? Sim. Você carrega esse sobrenome, imagino que com orgulho, mas tem um peso, assim, quando você chega no lugar. Tem. Meu nome é Thiago Colombiano. Alguém olha pra você, você é filho de Paulo. Você... Desculpa. Jean, você... Pra você ter noção, eu... Isso aconteceu 13... Vai fazer 13 anos agora, né? Desculpe. Essa semana passada... Não, vou botar um mês atrás. Eu tava iniciando uns estudos, né? Religiosos, na parte de espiritualismo e umbanda. E aí eu cheguei numa casa e falei meu nome. Porque ninguém lá de casa, incluindo minha mãe, é chamado assim pelo nome. Eu e meus irmãos só colombiano. Parece até que é um ser eterno, assim. Ah, não sei o que. Não, eu conheço um colombiano, mas é da Petrobras. Não, pô, eu conheço um colombiano que estava na UFBA fazer ciência e tecnologia. São pessoas diferentes. Então, assim, eu cheguei no lugar e eu assinei, porque meu nome é muito grande. E aí eu só boto Thiago colombiano porque era o costume. E aí uma das regentes da casa virou e falou assim: desculpa eu perguntar. Eu falei: eu sou filho. Ela nem completou, porque eu já sabia. Antes era muito doloroso ouvir isso, sabe? Tipo, mas o que foi que aconteceu? E aí eu tinha que repetir, e eu repetia porque quanto mais alguém lembrar, a história vai multiplicando, não vai morrendo, sabe? Por mais que seja doloroso pra mim lembrar e falar, é interessante pra gente, pras duas famílias. Então eu imagino que às vezes também chegam até alguns dirigentes, deputados, pensavam que eu e meus irmãos eram filhos de Catarina, isso foi bem pesado pra minha mãe na época. Mas assim, eu imagino que eles também tenham um peso no nome e tal. E onde eu chego, não tem como não lembrar de meu pai, porque era uma figura icônica demais. Se você lembrar aquelas manifestações, aquelas greves todas, a gente foi criado nesse meio aí, de manifestação, de saber argumentar o que você tá errado, isso aí tá errado. Tanto minha mãe mesmo, quanto meu pai, todos dois sempre foram de faculdade, de dirigente, de participar de centro acadêmico e de questionar nossos direitos, que a gente baixa a cabeça e fica até com vergonha de pedir um direito seu que é básico. Então, eu tenho muito orgulho, carrego ainda um pouco de dor, da saudade, da perda, mas tenho muito orgulho do nome e sei a importância que tem o legado, sei algumas esperas que algumas pessoas têm assim, sabe? Ainda mais de mim que decidiu seguir no partido e tal. Mas eu tento seguir, pegar o histórico, o legado de meu pai e construindo o meu aos poucos. Pra não ser só marcado e lembrado por ser o filho de uma tragédia, né? Que ocorreu. Tá aí. Muito obrigado, que Thiago agradeço, Colombiano, filho de Paulo Colombiano. Thiago, obrigado pelo seu tempo. Pode contar sempre com a gente aqui. Eu que agradeço vocês por manter um programa desse. E é muito importante. Pode ter certeza que o impacto que vocês causam na família de cada pessoa é muito importante.
para não deixar a história, que é o mais importante da nossa sociedade, morrer, né? Para não cometer os mesmos erros. Valeu. Obrigado, tchau, colombiano. E você que tá aí do outro lado, não se esqueça de se inscrever, o sininho tá aí para você receber primeiro qualquer vídeo aqui do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.